Boa noite. Estão vendo minha tela aí? Antes de começar, Claro, mandei, cara. para fazer a prova ali de programação orientada a objetos está travado, diz que o administrador está editando, só que tá desde ontem, parece. Isso lá na Fundação Bradesco? Isso, na Fundação Bradesco a prova. Tá. Ah, cara, eu vou dar uma conversada aqui com o pessoal, mas eu acho que eu só vou conseguir um retorno amanhã, tá? Mas eles devem estar com fazendo algum ajuste de fato, assim. Porque eu me lembro que na semana passada a gente já teve alguns problemas, né, com essa prova e que de repente eles estão fazendo alguma coisa para ajustar, tá? Beleza, valeu. Então tá, pessoal. Estou começando aqui hoje a monitoria, né, sobre JavaScript, introdução ao JavaScript. Sou Robson Rosa. Eu vou ajudar vocês aí nessa parte de introdução ao objeto, né, que a gente já viu na semana passada, e agora a introdução ao JavaScript. O que a gente vai ver hoje, né, nessa monitoria? Não sei se vocês todos já acompanharam lá na Fundação a Fundação Bradesco, né? Tem bastante conteúdo lá sobre JavaScript, sobre o que era, então bastante conteúdo mesmo teórico. Eu acompanho lá também todos os conteúdos, né? E eu quis trazer hoje aqui, eu acho que o lado mais prático do que a gente viu lá. Tem bastante teoria. Vou falar um pouco também sobre teoria para reforçar alguns pontos, mas principalmente ver na prática o que é tudo que a gente viu lá de código JavaScript, né? Então, começando, né, com o que é JavaScript, né? É uma linguagem de script, e por que isso é importante falar, né? Acho que lá na Fundação Bradesco também foi reforçado bastante no material didático, porque muita gente confunde, né, JavaScript com Java, até por causa da nomenclatura, mas são coisas completamente diferentes. Ambas elas derivam, né, da linguagem C, que é mais antiga, mas a linguagem de script ela é interpretada, né? Então, eu escrevo um texto que o meu navegador, no caso aqui, quando a gente fala em JavaScript na web, o navegador vai interpretar. E navegadores diferentes se interpretam de formas diferentes. Então, pode ser que o meu código JavaScript funcione de um jeito no Chrome, de um jeito diferente no Firefox, e assim por diante. Existe um comitê aí internacional, né, multi-empresas, que define como que os navegadores devem se comportar para como implementar, né, esse código JavaScript. Então, uma linguagem multiparadigma. A gente viu na orientação do objeto, né, alguns tipos de paradigmas de programação. O JavaScript ele permite que a gente programe com orientação a objeto ou não. Eu posso usar a programação funcional, entre outros. Então, ele permite, né, uma gama grande de opções de paradigma. Ela é uma linguagem client-side e server-side. Vocês vão ver em muitos lugares, dependendo do material que vocês analisaram, que JavaScript é uma linguagem client-side. Porque isso, né? Porque quando ele foi concebido, isso lá no início da internet, a principal motivação do JavaScript era permitir que os sites fossem um pouco mais dinâmicos, né? Porque a gente faz HTML e CSS, a gente cria um site estático, a gente apresenta conteúdo, mas é difícil interagir com o usuário apenas com HTML, não tem como interagir com o usuário. Então, quando precisava fazer alguma pergunta para o usuário, ele tinha que informar algum dado, fazer algum cálculo, um processamento, eu precisava de alguma linguagem que me permitisse isso. E nessa época nasceu o JavaScript. Então, nessa época o Java estava muito em alta, então acabaram se apropriando um pouco do nome do Java, né, para criar o JavaScript. Então, ele nasceu para ser uma linguagem client-side, ou seja, ela é executada no lado do cliente, né, uma arquitetura cliente-servidor. Eu faço uma requisição para um servidor que me retorna um dado. Posteriormente, mais recentemente, uns anos para cá, o JavaScript passou também a ser usado no lado do servidor, ou seja, foi criado um framework, uma estrutura que permite que o servidor também processe e interprete JavaScript. Então, atualmente, eu posso usar JavaScript tanto para gerar um conteúdo que vai ser disponibilizado para o meu cliente, quanto lá no meu cliente, no navegador, poder processar algum código, algum script, para ter mais interação e mais agilidade com o usuário, né? Então, onde que ele pode ser aplicado hoje? Basicamente em qualquer lugar. Basicamente, quando fala em aplicação web, né, em toda parte. Então, ele é muito utilizado. Eu vi uma citação, até esqueci de quem que é o autor, mas que diz que
tudo que pode ser feito com JavaScript, com alguma linguagem, um dia vai ser feito com JavaScript também. Porque ela é muito versátil, muito versátil. Então, por isso que a gente está aprendendo JavaScript aqui. É uma linguagem fácil de aprender, porque eu não preciso de criar muitas coisas na minha máquina, não preciso criar um ambiente de desenvolvimento complexo para testar. Basicamente, se tem um navegador, tu consegue já testar, criar código e testar código em JavaScript, né? Então, foi uma das nossas escolhas para esse curso, foi por isso. É muito fácil de aprender. Mas, então, né, o que é o código JavaScript, né? Como a gente escreve esse código, né? Eu defini aqui alguns pontos importantes para a gente falar hoje e eu vou mostrar na prática cada um deles, tá? Então, por isso eu comecei com o editor de código. Dependendo do material que vocês vão ver, vão ter algumas sugestões, seja Notepad, Notepad++, Sublime, Atom e assim por diante. Eu uso aqui o VS Code, Visual Studio Code. Todos esses softwares de edição de código eles são gratuitos, pelo menos a maioria deles, ou tem uma versão gratuita. E ele me fornece algumas facilidades, né, que eu não conseguiria com o editor de texto normal. Então ele vai me sugerir código, vai dizer o que é tudo que está errado, que ele entende, né, que ele entende que é uma palavra reservada, ele entende que eu estou escrevendo errado, então ele me dá um auxílio para ter mais agilidade, né. Eu já vou mostrar aqui qual que eu estou usando, que é esse aqui, que é o Visual Studio Code. Então aqui eu já tenho, né, um arquivo HTML básico aqui, que eu crio uma tag no meu HTML que eu quero escrever algum código em JavaScript aqui. Então tudo parte desse mínimo código que tem aqui. Eu estou usando aqui o VS Code, porque é um arquivo novo. Simplesmente aqui eu venho na parte de arquivos aqui. Eu posso criar aqui na pasta, né, um novo arquivo. Dou o nome para ele e posso já sair escrevendo código, né? Como é que eu faço para executar esse código, né, que eu criei? Simplesmente abro o arquivo, dou 2 cliques no arquivo que eu criei. Por padrão, ele vai abrir no navegador. O meu navegador, no caso aqui, tá zoado. Okay. Eu deixei aberto já para não ter erro. Isso até é uma boa prática, que evita esse tipo de problema aqui. Tá dando problema porque eu tenho um espaço no nome do meu arquivo e ele se perdeu aqui. Então, vou completar. Esse aqui é o endereço onde está o meu arquivo, a minha máquina. E aqui ele abriu meu site que não tem nada, né? Então, basicamente, eu dou 2 cliques no arquivo, abrir aqui e botar o endereço que ele está na minha máquina, no navegador, e já vai ser executado. Como é que eu sei se está funcionando? Posso escrever um código aqui. Tem que salvar, obviamente. E quando eu dou um F5 aqui no meu site, eu já tenho uma resposta. Por isso que a gente é muito fácil, né, testar algo com JavaScript muito rápido. Então a gente tem um aprendizado mais rápido. Ainda aqui, voltando, o que mais eu vou fazer aqui? Como a gente faz? A gente fala basicamente aqui agora, faz todos esses, primeiro teoricamente, sobre esses casos aqui, como definir variáveis, case sensitive, que é isso, né? Os tipos de dados que eu posso usar com JavaScript e como eu faço conversão entre esses tipos de dados. Eu vou mostrar tudo isso na prática, tá? A definição de variáveis acontece assim que eu uso um dos 3 operadores que definem variáveis: var, let ou const. O var ele era usado mais antigamente, hoje em dia ele está sendo substituído por let const, então muitos materiais vocês vão ver na internet usando o var, mas ele já não vem mais sendo muito utilizado. Deixa eu entrar aqui no mérito porque que é um pouco mais complexo, mas entendo que o var e o let têm um funcionamento parecido, né? Se declarar uma variável. E o que é declarar uma variável? Nada mais é que eu reservar um espaço de memória, memória RAM do computador, e dar um nome para esse espaço de memória. Aqui eu chamei de teste. E agora, toda vez que eu quiser usar um valor que eu defini, eu uso a variável teste, que tem esse valor correspondente a ABC nesse caso. Para testar, eu posso, então, onde eu queria obter aquele valor da memória, usar o nome da variável. Salvei aqui e vou executar. ABC apareceu aqui. Então, eu estou com o var ou let, que eu estou definindo uma variável, criando ela, e depois eu posso referenciar ela e ela está associando ela ao valor que ela está designado, né? Com isso, eu posso... Deixa eu voltar aqui.
É importante tentar aqui lembrar que JavaScript é case sensitive, ou seja, teste, tudo minúsculo, é diferente de teste. Se eu fizer isso aqui, essa palavra aqui está referenciando uma variável que não existe, enquanto aqui é outra variável. Se eu for tentar exibir isso aqui agora na tela, eu não vou ter um erro, né? Ele não está exibindo que está dando erro no meu código, porque eu estou tentando referenciar uma variável que não existe, que ela nunca foi definida, né? Voltando para cá, aparece ABC. Isso é bem importante, tá? Porque vocês vão ter muitos erros de digitação ao longo do processo, isso é bem comum. Aqui você percebe que o editor de código ele tenta me ajudar, então quando eu seleciono um texto, ele me referencia onde mais eu estou usando ele. E se eu estiver digitando, ele vai me sugerir algo provável que eu queira usar aqui. Nesse caso aqui, teste tudo minúsculo. Por isso a importância de ter um editor de código, né? A gente tem então tipos de dados. O que são esses tipos de dados, né? Aqui eu estou dizendo que eu estou referenciando um texto, né? Estou dizendo que eu quero escrever o texto ABC. Mas poderiam ter outros tipos de dados, né? Vou renomear essa variável aqui para dado. Dado pode ser um texto, dado pode ser um número também. Qual que é a diferença? Aqui não estou usando aspas. Quando eu estou usando aspas, eu estou referenciando um texto. E sem aspas, eu estou referenciando um número. Então, vou usar aqui, sem aspas, eu referencio o número 42. Beleza, mas eu posso ter número com vírgula, ponto, a gente chama de números com ponto flutuante. Então, basicamente, eu boto um ponto e eu consigo escrever com casas decimais depois. Aqui no Brasil, o padrão, né, padrão BNT é usar vírgula. Mas vírgula aqui tem outro significado, eu quero separar coisas com vírgula. Então, a gente sempre usa ponto, que é o padrão americano. Com isso, eu posso também aqui salvar e exibir esse dado no meu site. Beleza. O que mais entende de tipos de dados, além de string e number? Isso é importante dizer que tanto 42 quanto 42 ponto alguma coisa, ambos são do tipo number. Ele não diferencia, por mais que eu tenha dois tipos diferentes, eu tenho quando eu uso sem casa decimal, automaticamente eu estou induzindo que esse aqui é um int, ou seja, um número inteiro. E quando eu tenho casa decimal, esse número aqui é um float. Tá, a gente vai ver mais detalhes quando falar em conversão de dados, eu volto nesse ponto. Mas que outros dados eu posso ter, né? Que outros valores eu posso ter? Eu posso ter um valor booleano. Booleano ele só tem dois valores possíveis, que é true ou false. O valor booleano, né, vem da álgebra booleana, então eu posso converter qualquer dado que eu tenho, qualquer informação em 1 e 0, ou seja, um true e false, e eu vou usar isso principalmente para fazer asserções. O que é isso, né? Para fazer uma validação. Quero ver se alguma condição é válida ou não. Eu preciso de uma informação que me retorne apenas dois casos possíveis. Ou ela é válida ou não é válida. Por exemplo, quando eu pergunto alguém tem mais de 18 anos, só tem duas respostas válidas. Ou é sim ou é não. Então vai ser true ou false. Então, é esse tipo de dado específico que a gente tem um chamado dado booleano que me permite fazer isso. Posso usar tanto true quanto false. Outro tipo de dado que a gente tem também são os objects. Um objeto. O que é um objeto? Assim como eu posso ter várias informações aqui, por exemplo, nome é Robson, tem outro aqui que é idade, que é 32, eu tenho aqui uma variável booleana que é true. Eu posso pegar esses vários dados e exibir eles de forma independente, né? Mas se eu quiser usar isso de uma forma conjunta, como se fosse uma coisa só, né? Referenciar isso aqui tudo como se fosse apenas um dado. Eu posso fazer isso, né, criando um objeto. Um objeto nada mais é que a união de várias variáveis em um mesmo endereço de memória. Então, eu posso criar aqui uma variável pessoa. E a pessoa, um objeto, ele é definido por abre chaves e fecha chaves. Quando eu faço isso, eu estou automaticamente criando um objeto. Se eu estou criando um objeto aqui, ele tem propriedades. O que são isso, né? O que forma esse objeto, né? A gente falou sobre na aula de orientação a objetos, né? Que é um objeto feito de atributos. Aqui a gente vai ver tanto o termo atributo quanto o termo propriedade. Um objeto tem propriedades. Então ele pode ter uma propriedade nome. E aqui, em vez de usar o sinal de igual para fazer uma atribuição, eu vou usar
os dois pontos para fazer uma atribuição, quando eu estou criando um objeto. E aqui eu vou dizer que o nome é igual a Robson. Para criar mais uma propriedade nesse mesmo objeto, a gente vai usar vírgula. Lembra que eu falei antes, né, que a gente usa a vírgula para separar as coisas. Então, eu vou separar uma propriedade da outra. Vou criar uma nova propriedade. Idade. Mais uma vírgula. E uma nova propriedade, que eu chamei de true. Beleza? Com isso, agora eu posso referenciar essa variável aqui, e ela contém todas as informações ao mesmo tempo. E como é que eu faço, né, para acessar só o nome dessa pessoa? Eu consigo fazer isso referenciando a variável e depois, através do ponto, referenciando as propriedades que ela tem. Então aqui ele está me dizendo, ó, que idade é uma propriedade que é do tipo number. Nome é uma propriedade que é do tipo string. E vivo é uma propriedade que é do tipo boolean. Como é que ele fez isso? Eu não defini em nenhum momento, né, que nome era string, que idade era um number e que vivo era um booleano. O JavaScript faz isso automaticamente porque ele é uma linguagem de tipagem dinâmica. Ou seja, eu tenho uma tipagem que ela é inferida a partir dos dados que eu coloco na variável. Então, ao invés de eu definir que tipo de dado que é a variável nome, assim que eu atribuo um valor para a variável, o próprio JavaScript, na hora de processar isso, de interpretar, ele vai entender que nome passa a partir, então, a ser uma string, que eu usei aspas. Quando eu passo number, ele entende que é um number, assim por diante. Da mesma forma que a pessoa aqui, ele entende que é um tipo objeto e que tem algumas propriedades dentro. Por isso, isso diferencia JavaScript de as linguagens de script, não necessariamente de script, mas linguagens que são fracamente tipadas, ou que são dinamicamente tipadas, de linguagens como Java. No Java, toda vez que eu vou criar uma variável, eu preciso dizer de que tipo ela é, explicitamente. Aqui eu não faço isso. Aqui ele é feito isso de forma, né, inferida. Isso é bem importante quando a gente for ver ali alguns operadores e transformações de tipos, por que isso é tão relevante com o JavaScript, tá? Além então de poder criar variáveis tipo string, number, boolean e object, eu posso criar funções. O que é uma função? Você deve lembrar lá na matemática, né? Uma função y é igual a f, y é igual a função de x, por exemplo. Isso aqui é uma notação que é bem comum e é a mesma coisa que a gente faz em JavaScript quando eu quero executar uma função. Eu vou mostrar como esse mesmo texto aqui, que é usado em matemática, a gente pode fazer também com JavaScript. Simplesmente eu vou criar uma variável y. Eu não vou definir nenhum valor para ela. Eu posso não definir nenhum valor para ela, depois a gente vai ver o que acontece. Ou eu posso definir que ela inicialmente é 0. Vou definir um valor de x, que inicialmente vai ser 5. E vou criar uma função. Para criar uma função, eu uso a palavra function. Eu dou um nome para essa função, eu vou chamar de f. Essa função recebe parâmetros, por exemplo, x, e ela retorna em alguma informação, que eu vou dizer, por exemplo, x mais 1. Então, o que vale y agora, né? Y vale a função de x que é definida por esse f aqui. Ou seja, se eu passar uma variável aqui, 1, y vai passar a ser 2. A gente também viu isso, né, em orientação a objeto, quando a gente falou de métodos. Uma função nada mais é do que um método órfão. Ele não pertence a algum objeto. Eu posso estar em qualquer lugar. Diferentemente, quando eu vi esse objeto, né, que eu tinha um carro, poderia executar um método. Aqui uma função ela pode existir sozinha. Ela pode executar uma função qualquer, sem depender de algum objeto. Então, dessa forma, se eu usar aqui, por exemplo, para exibir o valor de y, nesse caso, y deverá exibir 6, né? Vamos ver. Tá aqui. Isso é bem parecido com o que a gente viu lá com os métodos, né? Durante esse objeto. Então, eu tenho mais um tipo de dado novo aqui. String, number, boolean, object e function. Tem mais um tipo de dado ainda, que é uma coleção. Quando eu preciso criar vários
várias variáveis ou vários objetos, seja o que for, e agrupar eles de uma forma ordenada. O que é isso? É o array, é uma coleção. Uma coleção, ela é feita, a gente chama ela em JavaScript de array, e ela é feita através de 2 colchetes. Para criar objeto a gente usa chaves, e para criar arrays a gente usa colchetes. E aqui também eu posso colocar várias informações, assim como um objeto. A diferença é que eu não dou nome para as propriedades, eu só guardo alguma informação aqui dentro. Por exemplo, vou criar um array de frutas. Então eu tenho banana, separo valores dentro de um array por vírgula também. Tenho maçã, tenho laranja. Qual que é a principal diferença de um array, né, para um objeto? Os dois eu consigo guardar informações particionadas, né, pedaços de informações. A diferença principal do objeto para o array é que eu não consigo acessar esses objetos através de um nome, através de uma propriedade, como aqui eu consigo acessar. Para acessar a idade da pessoa, né, eu uso pessoa.idade. Para acessar a fruta, a maçã, eu não consigo usar um ponto e definir qual que é o item aqui dentro, porque eu não sei o que pode aqui. O item eles podem variar e podem mudar de posição aqui dentro. Então, eu consigo acessar isso através também de colchetes, dizendo qual que é o índice que eu quero acessar aqui dentro. O que é o índice, né? Quando eu guardo informações dentro de um array, eles ficam em forma de uma lista. E uma lista, ela pode ser consultada através de a posição que o objeto tem dentro dessa lista. Sempre começando em zero. Então, o primeiro item da lista vai ser o item 0, o segundo item da lista é o item 1 e assim por diante. Então, se eu quero acessar o item maçã, eu tenho que abrir colchetes, fechar colchetes e dizer qual que é o índice que eu quero acessar. Nesse caso aqui, 1. Então, se eu for referenciar agora, né, exibir na tela a maçã, eu posso dizer que maçã é igual a frutas no índice 1. É bem importante lembrar aqui também que nesse caso sempre vai começar em 0. Talvez a gente acabe meio acostumado a achar que tudo começa no número 1, na programação tudo começa no número 0. Então, se quer a primeira informação vai estar no 0 e a última vai estar no tamanho do array, né, a quantidade de itens que tem, menos 1. Então, o array máximo, o índice máximo que eu posso usar aqui é o 2, que é o terceiro item do meu array. Uma coisa importante, né, já que JavaScript é uma linguagem fracamente tipada, eu não preciso exatamente guardar apenas o mesmo tipo dentro de um array. Eu posso misturar tipos aqui dentro. Então, eu posso dizer que aqui tem um número, que aqui tem um array, um monte com uma string, aqui tem um booleano e no outro índice tem uma pessoa, por exemplo. Então agora eu tenho um array de coisas que pode ser qualquer coisa daqui dentro. E agora no item 3, por exemplo, 0, 1, 2, 3, eu tenho uma pessoa. Por que eu não posso usar aqui pessoa? Porque eu já defini essa variável pessoa antes. Eu não posso definir duas variáveis com o mesmo nome. Então, eu vou criar uma nova variável. E essa variável aqui, ela representa o que tem no terceiro índice do array coisas, que é essa pessoa. Então, exatamente esse valor aqui é o valor que eu estou acessando com essa variável. Logo, eu posso acessar as propriedades que ela tem. Tá vendo aqui todo esse cálculo aqui, saber o que tem no item 3, que é uma pessoa, que vai me retornar essa variável aqui, e eu poder automaticamente, né, usar aqui com a sugestão da ideia do editor de código. Tudo isso é vantagem de estar usando um editor de código, né, uma ideia, e não um editor de texto normal. Então, teoricamente aqui, eu deveria estar exibindo o texto Robson. Então, a gente viu aqui como acessar um objeto e aqui como acessar, né, um array. Existem ainda alguns outros tipos de dados
são mais especiais, digamos assim, que é o undefined e o null. O que são esses dois tipos, né? Undefined quer dizer que algo não é definido. Quando eu crio uma variável e não defino nenhum valor para ela está indefinida. Quando eu crio uma variável e eu digo que ela é nula, eu digo que ela não tem nenhum valor. Ainda assim, eu posso criar uma variável, um texto, por exemplo, vazio. É uma string que não tem nenhum texto dentro. E ainda assim, eu posso criar uma outra variável, que é uma string que tem texto dentro. E vou mostrar um exemplo bem prático de por que a gente usaria isso e como a gente diferencia isso, né? Qual é a diferença de eu dizer que algo é vazio, assim, algo que é inexistente e algo que não é definido, né? Qual que é a diferença? Eu vou fazer isso de uma forma simples, mostrando aqui uma nova função. O alert vai sempre exibir um alerta na tela, mas eu posso pedir para o usuário me digitar uma informação. Vou falar, digite seu nome. O retorno dessa função, assim como o f de x, vai retornar um valor. Nesse caso, o que o usuário digitou. Eu quero guardar isso numa variável. Primeiro, eu vou guardar isso no b, na variável b. Depois, eu vou fazer isso e guardar na variável c. Depois na variável d. E para a variável a, eu não vou fazer nada. E depois eu vou exibir quais são os valores que foi digitado aqui. Alert. A, B, C e D. Olha só. Eu vou executar esse código aqui então. Primeira coisa que vai me perguntar, digite seu nome. Eu cliquei em cancelar. Eu não quero dizer meu nome. Não quero dar essa informação. Agora ele pediu o nome. Eu quero dar a informação, mas não vou digitar nada. Vou dar um OK. E agora ele me pediu de novo, né? O terceiro prompt, agora a variável D. Eu vou digitar meu nome aqui. Agora ele vai dar os alerts. O primeiro alert é o alert A. Lembra que a gente viu aqui? Alert A. Undefined. Eu não defini nada para o A. Eu não sei o que é o A. Eu não faço ideia do que tem aqui dentro. Não tem nenhum valor definido. Então, A é indefinido. Eu não sei o que é isso aqui. O B é nulo. Foi aquele que eu cancelei. Então, no B, eu tenho informação que eu não sei o que a pessoa digitou, mas eu sei que ela cancelou. Então, ela não quis me dar uma informação. O terceiro caso é quando eu digitei vazio, não digitei nada e só dei um OK, que é a letra C. Então, eu tenho uma informação que eu sei que o usuário quis digitar e não digitou nada. E por último, né, o valor Robson. Então aqui eu estou dando um exemplo prático de como que eu diferencio as coisas. Apesar de A e B serem undefined, não serem, e C também, nenhum deles tem uma informação de fato, não ter dados, eles têm informação. Qual que é a diferença de dado e informação, né? Dado é um número que está guardado, uma variável que está guardada em algum lugar, e ela só vai ter valor se ela realmente me ensinar alguma coisa com isso, né? Me disser alguma coisa. Um dado que não me ensina nada é só um dado. Um dado que me ensina alguma coisa é uma informação. Então, undefined, null e vazio me dão informações diferentes. Por mais que não significarem nada pra gente, eu sei que nesse caso aqui eu nem conheço a variável A. Nesse caso, o usuário não quis digitar. Nesse caso aqui, não quis nem responder. Nesse caso aqui, ele não quis digitar. E nesse caso aqui, ele quis digitar. Então, tem informações diferentes, né, para a mesma coisa. Então, é que a gente diferencia undefined de null, de vazio. A gente chama vazio, né, de value, zero value, que é um valor sem dado, né? E o non-zero value. Até aproveitando aqui, 2 barras eu comento o texto, né? Então esse texto aqui não vai ser interpretado. Aqui só para deixar de dica, né? Para a gente poder entender melhor nosso código também. Então aqui temos os tipos undefined, null, algum valor, quer dizer, não tem valor nenhum, que é zero ou vazio, e aqui algum valor que realmente tem algum dado, né?
Com isso, a gente viu aqui todos os tipos de dados e vamos ver agora as conversões entre os tipos de dados. Eu vou apagar tudo isso aqui e vamos começar de novo para entender algumas coisas que o JavaScript nos ensina, tá? Conversão de tipos de dados. Vamos supor que o usuário vai digitar um valor para mim, que é a minha idade. E eu vou pedir para ele digitar usando o prompt. Digite sua idade. Com isso, vai aparecer aquela mensagem pop-up lá para o usuário digitar alguma informação e eu vou transformar em idade. E depois eu vou exibir isso para o usuário através de um wallet. Assim que o usuário digitar, nada me impede aqui de eu digitar, por exemplo, 32. Não era bem o que eu esperava, né? Eu esperava que o usuário digitasse um número e aqui ele digitou um texto. E eu poderia fazer diferente. Poderia digitar mesmo 32 aqui. Ou seja, digitei 32. O que diferencia isso, né? O 32, quando ele volta dessa função aqui, quando ele é retornado, ele não é o número 32. Porque olha aqui a definição da função prompt. Ela retorna, aparece aqui em cima, ó, uma string. Ele retorna uma string para mim. Então, por mais que seja o número 32, ele não é o número 32, e sim o texto 32. Quando eu boto entre aspas, mesmo que dentro dele seja um número, esse valor aqui ele é um texto. Se eu botar o mouse em cima da variável idade aqui, ó, ele é um texto, é uma string. Não é um número, né? Não é um number. Então, por mais que dentro dele o valor seja um valor numérico, ele não é considerado como um número. Qual que é o impacto disso? Alguma vez já deve ter alguém perguntar quanto que é 1 mais 1, né? E se você falar automaticamente que a resposta é 2. Na programação a gente sempre fala que depende. Depende do quê? Depende de um monte de informações, por exemplo, do tipo de dado. Vou perguntar para vocês quanto que é 1 mais 1. Vou botar aqui. Isso quanto? Melhor fazer assim. 1 mais 1. É 2. Meio óbvio, né? Mas e quanto que é o texto 1 mais o texto 1? É 11, não é mais 1. Por quê? À medida que eu coloquei aspas aqui, eu estou falando do JavaScript que isso aqui são textos. E textos não devem ser somados. Não vou somar um texto. Eu vou juntar eles, unir os textos. Isso a gente chama de concatenação. Então, o sinal de mais, quando eu uso ele com números, ele faz uma soma, uma adição. Quando eu uso com texto, ele faz uma concatenação, né? Isso nos permite fazer várias brincadeiras aqui para tentar entender. Eu sugiro que vocês façam isso também, para ver o que acontece, por exemplo, quando eu misturo esses tipos. Como que eu vou somar o texto 1 com uma variável booleana? Qual vai ser o retorno disso aqui? Como isso aqui é texto, e automaticamente eu estou usando só de mais aqui, ele entende que eu quero fazer uma concatenação. Então, automaticamente ele vai converter isso aqui para uma string. E vai ficar true, tudo junto, né? Então, a gente entender, então, que é importante isso que o JavaScript faz, essas conversões automáticas. Só que a gente não quer fazer isso. E a gente quer deixar explícito isso. Por exemplo, quando alguém vai editar um texto, um prompt, eu quero deixar claro que o valor que tem que ser editado tem que ser um número. E o número inteiro. Não posso dizer que a pessoa tem 11,5 anos. Então, eu vou usar a função parse, que vai fazer o quê? Tentar transformar o texto digitado em um número inteiro. E esse número inteiro aí sim eu posso somar. Por exemplo, mais um aqui. Vamos ver se funciona. 31. Eu vou somar e tem resultado entre 32. Tá aqui, funcionou. Se eu tirar o parseInt, o que vai acontecer? F5 aqui. 31 é igual a 311. Então, percebam então a importância que é tu trabalhar com os tipos certos de JavaScript e como é importante entender essa tipagem dinâmica, tá? Porque isso vai alterar muito o funcionamento do código. Então, tu tratar um número como string pode ter um problema bem grande, né? No sistema é difícil de perceber isso. Da mesma forma que eu uso o parseInt, eu posso usar o parsefloat quando eu quero tentar entender se um número é um número com vírgula. Eu vou somar, por exemplo, a uma idade aqui, que tem uma casa decimais. Então, 35.7.
Resultado 36,7. Ele considerou, né, o ponto depois da vírgula ali, o número depois da vírgula. Certo? Então eu consigo transformar o dado de um lado para o outro. Eu consigo também transformar números em texto. Eu tenho a idade, que é um valor, e eu quero transformar isso em texto. Eu posso usar o ponto toString. Eu vou transformar essa variável. Desculpa, parsint aqui. Vou transformar um número inteiro em texto. Primeiro eu vou pegar um texto, transformar em inteiro, a partir daqui ele passa em inteiro, depois transformar de novo em texto. Agora isso aqui vai funcionar como se fosse assim, né? Com aspas. Então eu vou somar 1. E eu vou mostrar aqui que mesmo fazendo parsint e depois voltando para texto, ele vai exibir 311. 31. E tá. Menti para vocês. Tá, o que acontece? Quando eu uso o sinal de mais e ele percebe que uma das informações é um número, ele vai tentar converter a outra informação para número também. Nesse caso que ele consiga converter isso aqui para número, porque o que eu botei aqui também era número. Então por isso que ele conseguiu converter. Bom, isso é importante. Nunca, ou evitar ao máximo, fazer operações com tipos diferentes, porque acaba dando um resultado que às vezes não é esperado, né? Então, a gente consegue usar o parsint para converter um texto em inteiro, usar o parsefloat para converter um texto em número decimal, e usar o toString para converter de um número para string. Posso converter também um booleano para string e assim por diante. Com isso, a gente viu aqui os diferentes tipos de dados de JavaScript, né? A gente viu também aqui a parte das conversões de tipos. Aqui temos mais aqui sobre JavaScript. Operadores. Operadores têm vários tipos. Eles são basicamente os de atribuição, que eu usei bastante ali o sinal de igual, né? Que é um operador de atribuição. A gente tem outros, né? Eu vou mostrar primeiro os aritméticos, mais sentido. Aritméticos eu posso então usar a soma, que a gente viu bastante também. O sinal de menos, que é subtração, multiplicação. A exponenciação eu uso 2 asteriscos, então 2 ao cubo é 2 asterisco 3. Posso usar a divisão, que eu uso a barra, que simboliza a fração. Percebam que, né, o resultado de uma divisão de 2 números inteiros pode ser um número decimal. Eu posso usar o módulo também, módulos, que é o resto da divisão. Então, quando que 2 dividido por 3? É 0 e sobra 2. Então, o resto da divisão é esse cara aqui. E temos o incremento, né? Que eu posso pegar um número, um valor, com 2 sinal de mais, é o mesmo que fizer ou aquele valor mais 1. É mesmo com um sinal de menos também. Com isso, para os mesmos operadores aritméticos, eu tenho eles combinados com sinal de igual, que é o mesmo que eu pegar o valor da variável que ela já tinha e somar com o próximo valor. Então, x mais igual a 11 é a mesma coisa que x igual a x mais 11. Essa é uma abreviação. Posso usar isso com qualquer operador aritmético também. Acho que no material também ela estava chamando esses aqui de operadores aritméticos, mas na verdade eles são uma mistura, né, de aritmético e de atribuição, porque no final sempre tem uma atribuição. Depois a gente tem os relacionais. Os relacionais eu vou mostrar na prática aqui. Os relacionais, eles são sempre baseados com booleanos, então eu consigo comparar as coisas booleanas. Por exemplo, se eu tenho uma variável booleana true, e eu quero verificar se isso aqui e uma outra condição é verdadeira. Eu uso 2 sinais de iguais. Então, true e true, com o sinal de AND aqui. Isso aqui a gente fala que é um operador lógico AND. Também vai dar true. O que quer dizer isso? Ambas condições têm que ser verdadeira para o resultado ser verdadeiro. Eu estou deixando uma regra, uma condição mais específica. Se essa condição for verdadeira e essa condição for verdadeira, o resultado vai ser verdadeiro. Na verdade, esses operadores lógicos eu confundi. Os operadores relacionais são os de comparação. Vou fazer um exemplo mais fácil. Temos aqui uma variável idade, por exemplo, 16. Vou deixar o usuário digitar. Digita uma idade aí. Eu vou fazer o parsint para transformar para inteiro. E eu quero verificar se esse valor digitado é maior de idade, né?
Então, se idade for maior que 18. E aqui entra um operador novo, né? Que é esse aqui. Ele compara se essa variável, o operando da esquerda é maior que o operando da direita. A gente pode, né, exibir o resultado. O resultado de uma operação de comparação sempre vai ser uma variável booleana. Ou seja, sempre vai ser true ou false, como eu falei antes, né? Então, a gente pode avaliar isso aqui. Se eu digitar aqui, vai ser maior ou menor que 18. True é maior. Eu vou dizer, por exemplo, 18, 17 é false. Certo? Então, eu consigo comparar usando esse sinal aqui. Posso também usar o sinal de menor, verificar se o número é menor que o outro, que é exatamente o oposto. Posso comparar se eles são maior ou igual. Se a idade que eu botei é 18 ou maior que 18. Se ela é menor ou igual, ou seja, se é 18 ou menor. Também posso comparar se elas são iguais, se a idade é 18. Por exemplo, qualquer número que eu digitar aqui vai ser falso até que eu digite 18. 18 é true. E aí tem uma outra questão, né? 18 é igual a 18? Vamos ver. Deu true também. Por que deu true? Eu estou dizendo que um texto é igual a um number. Tá certo? Isso depende do ponto de vista, né? Se eu estou usando dois sinais iguais, eu estou comparando apenas o conteúdo. O conteúdo aqui é igual a esse conteúdo? Sim, são iguais. Mas se eu uso três sinais iguais, eu comparo se o conteúdo é igual e o tipo do dado é igual. Como esse aqui é um number e esse aqui é uma string, agora 18 deve retornar false, essa comparação. Então, 18 number é diferente de 18 texto. Então aqui também tem bastante cuidado. Também entra naquela conversa sobre comparação de tipos, né? Tipos diferentes. Se eu usar três sinais iguais, eu comparo se o tipo e o valor são iguais. Da mesma forma, eu posso verificar se eles são diferentes. E da mesma forma, eu posso comparar se o valor e o tipo são diferentes. Então, por exemplo, que eu estou usando a palavra e, né? Se uma coisa e a outra. Sempre que eu uso isso, eu estou deixando uma regra mais específica. Eu tenho duas condições aqui. O valor é igual e o tipo é igual. Então, eu deixei ele mais específico. Seria mais ou menos isso aqui, né? Se valor e tipo são iguais. Então, tem duas regras diferentes que eu estou deixando mais específicas usando o operador lógico AND. Aqui, então, a gente viu, né, todos os operadores relacionais. Maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual, igual ignorando o tipo, igual considerando o tipo, diferente ignorando o tipo e diferente considerando o tipo. Certo? Então, são todas as formas que consegue comparar valores. Geralmente, quando compara valores, eu estou querendo atender alguma regra específica, né? Por exemplo, se algo é maior que 18 anos, se uma idade é maior que 18 anos. E para que serve isso, né? Como eu falei, todo retorno de uma comparação de um operador relacional sempre vai ser uma variável booleana, nesse caso aqui, maior que 18. Mas eu posso querer colocar mais uma regra, né? Eu quero ver se a pessoa tem mais de 18 anos e, por exemplo, uma outra informação dela. Se o nome dela vai ser igual a Robson. Então, parse. Não tem parse aqui, porque é texto, né? Então, digito o nome. E eu vou verificar se o nome é igual a Robson. Como é que eu faço isso? Se o nome for igual a Robson. Porque eu usei três sinais iguais aqui. Eu quero ver se o tipo que foi deixado aqui é uma string e também se é o valor Robson. Depois disso, eu quero exibir true somente se essa regra for válida e também se essa regra for válida. Ou seja, vai ser true só se o nome for Robson e, aqui eu uso o operador lógico e, for maior de idade. Com isso, eu vou digitar aqui minha idade, 32, e meu nome, Robson. Deu true, beleza, é verdadeiro. Agora, se eu digitar uma idade menor e mesmo assim for Robson, vai ser false. Da mesma forma, digitar uma idade maior que 18 anos, mas o nome não for Robson, também vai ser false.
Apertei sem querer aqui. Então eu estou deixando uma regra mais específica. Só vai ser verdadeiro se ambas as condições forem iguais. Então, se eu for fazer aqui uma tabela verdade, né, dessas duas variáveis, considera que elas podem ter só dois valores, né, ou true ou false. Então, quando essa aqui for false e a outra também for false, o resultado vai ser false. Quando essa aqui for false e essa aqui for true, essa aqui também vai ser false. É só se as duas forem verdadeiras, né? Da mesma forma, esse cenário aqui. Então, ele só vai ser verdadeiro se ambas as condições forem verdadeiras. Certo? E isso aqui é a lógica do end. Da mesma forma, a gente tem... vou comentar esse trecho aqui. A gente tem também o ou. Como é que funciona o ou? Peraí. O ou eu uso essa notação aqui, que é dois traços na verticais, que é o pipe. Né? Se uma das condições forem verdadeiras, então o resultado é verdadeiro. Então, nesse caso aqui, as duas são falsas, é falso. Uma delas é verdadeira, então o resultado é verdadeiro. Assim, também aqui. Ou seja, essa aqui deixa uma regra mais específica e essa aqui dá uma opção, deixa a regra menos específica. Então, se uma das informações forem verdadeiras, beleza, o resultado vai ser verdadeiro. Então, não precisa mais estar maior que 18 e Robson. Somente uma delas for válida vai ser o suficiente. Deixei 32 aqui. Independente do que eu digitar aqui, vai ser verdadeiro. Certo? Digitei 17 aqui, mas aqui eu botei Robson, então é verdadeiro. Só vai ser falso se eu digitar duas coisas que não são verdadeiras. Eita, um pouco errado. Não, tá certo, uma delas não é verdadeira. Né? Então, o ou funciona dessa forma. Tem ainda uma outra diferença que eu posso usar também como combinação delas, né? Ou uma regra e outra regra e outra regra e combinando, né? Fazer uma regra mais complexa. Então, eu posso botar quando eu quiser. Sempre vou ter um retorno, uma variável booleana, comparando com outra, eu vou ter um outro resultado booleano, true ou false. E assim por diante. E esse, então, é o operador, né? Os operadores lógicos. Eu posso ainda também fazer uma outra regra que é a negação. Negação, basicamente, quando tem uma operação booleana, é colocar uma exclamação na frente. Eu inverto os resultados. Então, se nesse caso aqui, se nome era Robson era falso, passou verdadeiro. Se era verdadeiro, passou a ser falso. Ele só inverte o resultado. Tá, com isso a gente usa operadores lógicos. E daí temos... Aqui é só um tipo, né? Só para entender um pouco mais teórico. Operadores unários, quando eu só tenho um operando, que é o caso da exclamação. Eu só tenho um operando. Tem os binários, que é o caso do ou do end, ou do mais, enfim, quando eu tenho dois operandos. E tem o operador ternário, que eu verifico uma condição, eu tenho uma condição, e essa minha condição, ela pode ter dois resultados. Se ela for verdadeira, eu vou usar atribuir o que tem depois da interrogação na variável valor. Se essa condição for falsa, eu vou atribuir esse valor naquela variável. Então, eu posso fazer o quê? A minha condição, vou chamar aqui, é o nome Robson e maior de idade. Certo? Então, se essas duas condições forem verdadeiras, esse aqui vai ser verdadeiro. E se ele for verdadeiro, eu vou dizer que valor recebe correto. Se a condição for falsa, eu vou dizer que valor recebe erro. E daí eu vou exibir esse texto aqui. Vamos testar. Então, as duas têm que ser verdadeiras, né? Então, 32 e Robson, que tem que exibir correto. Se uma das informações forem falsas, 32, teste, tem que exibir erro. Com isso, agora, então, eu tenho, né, mais um operador, que é esse operador ternário aqui. Agora, vou passar um pouco mais rapidinho sobre os outros casos aqui, que é um pouquinho mais fácil, mais simples de explicar. São os fluxos de controle, né? O if e o else, switch, for, while e do while. São para mudar, né, o fluxo de execução do código. Por exemplo,
Lá no material didático tinha essa representação que eu achei muito boa aqui. O if, eu passo uma condição, se ela for verdadeira, eu vou executar um trecho de código e depois continuo executando comando B e comando X. Então, se a condição for verdadeira, vai ser A e X. Caso a condição não seja verdadeira, seja falsa, né, se um booleano falso, eu não vou executar o comando A e vou pular para essa parte aqui. Eu vou executar B e X, não executando A. Posso usar também com if else. Qual é a diferença? Nesse caso, na condição de sim, eu não executo a condição de não. Eu tenho dois trechos. Então, nesse caso aqui, se a condição for verdadeira, eu executo quando A e pular para o X. E se a condição for falsa, eu não vou executar o A, mas vou executar o B. Então, o X sempre vai ser executado, na condição verdadeira eu executo o A, e na condição falsa eu executo o B. Vamos ver isso na prática, né? Isso que a gente fez com o ternário, a gente pode fazer também com if, a mesma coisa. Olha só. Se a condição for verdadeira, eu executo esse trecho aqui. Se não, eu executo esse trecho aqui. Um dos dois vai ser executado. E no final, o valor vai ser exibido. Eu vou então dizer que valor é uma variável, é um texto vazio. E caso a condição seja verdadeira, eu vou dizer que o valor é correto. E se for negativa, eu vou dizer que o valor é igual a erro. O resultado é para ser exatamente o mesmo. Por quê? Eu criei uma condição aqui. E se ela for verdadeira, eu vou executar esse trecho e não vou executar esse trecho aqui. E se for falso, eu vou pular para cá, executar só esse trecho aqui. Então, somente uma dessas duas linhas vai ser executada. Nunca as duas. Jamais vão ser executadas as duas linhas. Esse, então, é o if else. Eu estou em dúvida agora que talvez me ajudar o Tiraci. Você tá ainda. Tinha que falar mais sobre o for e o while, só que para a parte prática, eu acho, os exercícios do URI. O que tu acha? O que vocês acham? A gente fala do for e do while ou a gente vai para URI? Acho que o Guilherme tem. Abandonou. Tá, vamos lá. Vamos falar sobre o... E aí? O que tu acha, cara? A gente vai pra URI pra ver os exercícios lá ou a gente foca aqui? Tem mais conteúdo? Mas o while e o for, só que é um pouquinho mais demoradinho de falar sobre os dois. Né? Cara, o que tu acha de repente a gente pega e faz alguns exercícios? Eu não sei, de repente a gente grava o videozinho do restante do conteúdo e disponibiliza depois pra eles. Ah, pode ser. Uhum. E aí... Acabei lembrando demais na parte inicial dos tipos ali. Não, mas acho que foi importante, cara. Tá. Mas aí depois tu revisa alguns exercícios com eles, né? Até pra dar uma instrução, alguma dica, assim. E aí depois a gente faz o conteúdo com outro videozinho mais curto, né? Tá, pode ser. Eu vou abrir aqui então a plataforma da URI. A gente vê juntos aqui como fizeram. Olha só, não fiz todos também. Não fui que nem o professor lá de banco de dados que fez todos. E eu errei várias vezes aqui. Vamos ver vocês aí. Vocês fizeram algum? Conseguiram fazer exercício da plataforma aqui? Dessa vez eu não cheguei na plataforma ainda, nem cheguei a terminar o curso ainda. Tá. Eu igual vou mostrar alguns deles aqui, porque tem algumas peculiaridades. Assim, que eu falei 6 vezes aqui, porque eu não estava entendendo muito bem o que era esperado, né? Então, vamos lá. A primeira coisa aqui é uma soma simples. Aqui começa sempre tá vindo a linguagem C, né? Tem que trocar aqui para JavaScript. Eu tentei arrumar isso aqui, não consegui. Tá. Então, o que ele me pede aqui, nesse exemplo, né? Vamos fazer isso aqui juntos, porque eu tive bastante dúvida também do que era esperado aqui. E depois que eu fiz o primeiro, foi mais fácil. Tá, ele espera que eu leia 2 números, armazene as variáveis A e B, efetue a soma do A e B e atribui o resultado ao X, né? E no final, eu imprimo o X conforme o exemplo apresentado abaixo. O que acontece? Para ler as variáveis ali com JavaScript, geralmente a gente usa o prompt ou alguma outra coisa ali, pensando em
Depende de onde estiver usando, se for no navegador, né? Mas aqui na plataforma, eles inserem esse lines aqui, que tenha para nós os dados que a gente precisa, simulando a entrada do usuário. Então, para acessar um dado que está sendo input pelo usuário, eu uso lines.shift. Como eu descobri isso? Olhando o fórum aqui, pesquisando, que eu também não sabia. E daí? Eu tenho que atribuir isso aqui, porque ele está me falando, né? Leia 2 valores inteiros e armazene-os nas variáveis A e B. Então, tem que fazer uma atribuição aqui. Vou criar a variável A e vou atribuir o resultado disso aqui. Depois, vou criar a variável B e fazer a mesma coisa. Então, tenho 2 inputs. Feito isso, eu tenho que criar uma nova variável, a x, e atribuir o resultado da soma dos dois. Então, nova variável, a atribuição é um saldo igual e uma operação aritmética. Feito isso, eu tenho que exibir o resultado, que, se não me engano, não falha a memória, é com console.log, informando exatamente isso aqui. Eu vou copiar para não ter erro, que é x espaço e o valor do resultado. Uma coisa ali, eu mostrei para vocês o tempo todo usando aspas simples, né? No JavaScript, tanto faz tu usar aspas simples ou aspas duplas. Isso aqui e isso aqui tá na mesma. Mas, como exercício usou aspas duplas, eu vou usar só para garantir. Então, eu vou somar, né? Vou concatenar esse texto aqui com o resultado de x. É isso aí, vocês acham que é isso aí? Esse aqui é o resultado do exercício? Faz sentido para vocês? Vou ficar aqui esperando uma resposta. Lê input do usuário, salva na variável A, lê input do usuário, salva na variável B, soma as duas, salva no X e exibo o X. É isso aí? Ou acho que está faltando alguma coisa? Eu acho que tá completo. Tá. Então, vou copiar isso aqui. Vamos lá, enviei aqui. E aqui tivemos um erro. O que foi esse erro? Tá. Eu estou lendo 2 inputs aqui, por exemplo, 10 e 9, e o resultado está sendo 109, porque isso aqui é um texto e eu não converti ele para inteiro. Então, antes eu tenho que converter ele para inteiro, usando parsint, para então poder fazer a soma, né? Porque senão ele não está fazendo soma, ele está fazendo a concatenação de 2 strings. Está pegando o texto 10 com o texto 9 e vira 109. Vamos ver se era isso mesmo. É isso aí. Beleza? Vamos fazer algum outro aqui. Área do círculo. Esse aqui é bem legal também. Vamos lá. Gostei de ver esse aqui. Vou trocar para JavaScript. Beleza, vamos lá. Primeira coisa. A forma para calcular a área de uma circunferência é dada por a área igual a n vezes raio ao quadrado, considerando que n, que é o π, né, é 3.14159. Então vamos criar primeiro aqui essa variável n, que é igual a 3.14159. Beleza? Depois disso, eu tenho que receber do usuário, né, um input do raio. Então, o raio eu vou receber do lines.shift. Beleza. Depois disso, eu tenho que atribuir isso a uma variável área. Então, var área recebe. O que eu tenho que fazer aqui? Multiplicar n vezes raio ao quadrado. Então, n vezes o asterisco. E o raio ao quadrado, como que eu faço? Raio, exponenciação é asterisco, asterisco. Então, raio ao quadrado vezes n. Ele está me xingando aqui. Escrever. Ele não, aqui na ferramenta ele não reconhece o asterisco, asterisco. Mas ele funciona. Garanto que funciona. Beleza, então que calculei a área desse
dessa circunferência eu tenho que exibir usando A igual console.log A igual, agora sem espaços, né? E o valor da área. É isso aí. Tá certinho? Posso dar um submit aqui? Posso enviar? Esse não teria que transformar em número também? Já que ele vai ler só uma linha, não? Isso aí também. Como é que eu transformaria em número aqui? Vou colocar parcente. Isso aqui? Acredito que sim, mas fechar entre parênteses no final também. Eu acho que tá certo agora. Vamos dar então. Vamos enviar. O Bruno colocou ali no chat e colocar um parse flow. Ah, desculpa, não vi o chat. É isso aí mesmo, cara. Vamos lá. Já se antecipou aí, ó. Deu errado, porque a gente considerou o raio como número inteiro, parse int, mas aqui o raio pode ser com casas decimais. Então aqui eu uso parse float. Agora vai. Mas não levaram nada de deputado. Ou não. Eu acho que tinha acertado isso aqui antes já. Vamos ver o que eu errei aqui. Tá certo o número de N, né? Parse float, no raio. Tá, o que pode ter errado aqui? A ordem da execução. Primeiro eu tenho que fazer a exponenciação do raio para depois multiplicar por N. E o resto aqui, mensagem A igual a variável. É isso aí. Eu vou deixando ali mudar o ponto, mas bem mudado com o prego 1, sabe? Quando eu vou embora, só tem o meu carro. Ah, eu acertei essa antes, hein? Como é que eu fiz isso? Nem eu sei como é que eu fiz. Ah, bah. Erro tolo, erro rude. Olha só. Ele fala aqui no final, ó, que o final tem que ser exibido sempre com 4 casas decimais. Faltou ler o enunciado, não li todo o enunciado. Ou seja, para usar 4 casas decimais, eu uso no number, o ponto flutuante, ele tem essa função aqui, ó, toFixed, que limita qual a precisão que eu quero ter do meu retorno. Então ele vai transformar esse número aqui com várias casas decimais em apenas 4. Por isso estava dando erro aqui. Aí. Tá, tira assim, muta aí o teu microfone aí. O toFixed, então, que não chegou a ver, né, mas a gente tem várias funções nos números, né, em qualquer objeto, né, qualquer tipo de dado. Na string eu posso transformá-la em letra maiúscula, letra minúscula. No número eu posso deixar ele com mais precisão, com menos precisão e assim por diante, né. Então tem várias funções que eu posso usar para cada tipo de dado. Por exemplo, um array eu posso adicionar coisa no array, eu posso remover coisas do array e assim por diante, né. Então, a gente teria que ler a documentação certinho, ver qual tipo de dado a gente tem em cada informação. Recomendo fortemente usar, tá? Deixei aberto aqui, ó, para vocês verem esse site aqui, W3School, né, na parte JavaScript aqui. Não é documentação oficial, mas tem muito conteúdo muito fácil, apesar de estar em inglês. É muito fácil de ler tudo. Eu deixei aberto aqui a parte dos operadores, ó. Tem explicado certinho o que é cada operador, como que funciona o exemplo. Tem também operadores aritméticos aqui. E assim por diante, né? Aqui as comparações, ó. Quero ver se mostrei todas que tinha aqui. Isso aí, mostrei todos aqui também, ó. Então tudo tem aqui nesse site, é muito bom. Se tiver em dúvidas, eu recomendo sempre cair nesse site aqui, W3School. Voltando aqui na URI, eu vou fazer mais um aqui. Esse aqui é legal, conversão de tempo, tá? O que esse aqui nos pede? Vamos fazer juntos esse aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler o número inteiro, então já está claro para mim que eu tenho que usar o parseInt, né? Que é o tempo de duração em segundos de um determinado evento de uma fábrica. Em forma expressa no formato horas, minutos e segundos. Então tá, vamos fazer junto aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer, ver quantos segundos, né? Ver o tempo. Ele é expresso em segundos, então é um número inteiro. Preciso usar o parseInt
para pegar essa informação que veio do usuário. Dito isso, agora tem que converter ele em horas, minutos e segundos. Se esse tempo aqui ele está em segundos, como eu faço para saber quantas horas eu tenho nesse tempo em segundos, né? O jeito mais fácil que eu tenho que fazer é pegar o tempo e dividir por 3.600, que é o número de segundos que tem em uma hora. Então você vai ver quantas horas tem aqui. Só que lembra que eu falei, né? Uma divisão de dois números inteiros pode retornar um número decimal, um caso decimal. Então, só que eu não posso ter horas em caso decimal, eu exibir aqui tipo 38 ponto alguma coisa. Não dá. Então a gente tem que transformar isso aqui para inteiro. Como que eu transformo para inteiro? Com parse int. Vou transformar isso aqui em inteiro também. Com isso, eu vou pegar só o resultado inteiro dessa divisão. Deixa eu testar assim de cada vez. Depois eu posso pegar os minutos. Como que eu calculo os minutos, né? A partir desse número aqui. Eu tenho que remover todas as horas que tem no tempo, pegar o que sobrou e fazer também a divisão por 60 para ver quanto dá em minutos. Então, o que sobrou vai ser o número de horas vezes 3.600 menos o tempo inteiro. Faz sentido isso aqui? Se o tempo todo, esse número gigante aqui, por exemplo, 14.000, 140.000, removo o equivalente às horas, que são as 38 horas, então eu vou abrir a calculadora aqui. Vamos lá. Aqui. Uh, 38 horas, é o exemplo de baixo aqui, né? Vezes 3.600 dá 136.000. Vou usar a calculadora científica, é mais fácil. O seu tempo, que é 140.153 menos, abre parênteses, as horas, que são 38 vezes 3.600, vai me retornar 3.553, que são o resultado do final de minutos que sobrou, né? Se eu dividir isso por 60, que é quantos dá isso aqui em minutos, eu vou ter 55,38. E eu quero só o final, que é só o número inteiro. Então, é isso aqui dividido, só que o resultado disso aqui, né? Dividido também por 60 e também convertido em inteiro. Aqui complica um pouquinho, né? Mas faz sentido isso aqui? É só cálculo matemático, né? Peguei o total de segundos, subtraí o que eu já tinha gasto com as horas, com as 38 horas. Peguei o total de segundos que sobrou e dividi por 60 para ver quanto dava em minutos. E daí transformei isso inteiro para pegar só a parte que me interessa. Disso tudo, eu tenho segundos. Alguém tem uma ideia de como calcular os segundos que sobraram aqui? Sai tímido aqui, né? Sai tímido. Tem um jeito bem... eu posso usar a mesma abordagem aqui, que é ver o que sobrou do que eu gastei com horas, o que sobrou do que eu gastei com minutos, e o restante vai ser em segundos, certo? Só que tem um jeito mais fácil de fazer. Por quê? Como isso fica em segundos, o final aqui sempre vai ser os segundos que restaram se eu, né, usar o que sobrou do que foi usado em minutos. Como assim? Se tiver mais de 60 segundos, se transforma em 1 minuto. Então, se eu pegar e fizer o resto da divisão por 60, eu vou ter o tempo em segundos. Como é que eu pego o resto da divisão? Tempo dividido por 60, por 160, olha só. Vamos pegar esse tempo ali. 140.153 dividido por 60. Me deu 2.335, né? Então, pegar essa parte inteira, 2.335 vezes 60, deu isso aqui. Ou seja, se eu subtrair a parte que se deu lá, o resto da divisão, né? O resto dessa divisão vai ser exatamente
53, que é o que a gente quer aqui. Então, o resto da divisão é o que a gente precisa botar em segundos. Beleza, agora eu tenho que juntar tudo isso num lugar só. Então, o horário que eu tenho que exibir vai ser as horas mais 2 pontos mais os minutos mais 2 pontos mais os segundos. E depois exibir isso. Alguma objeção? Alguém acha que falta alguma coisa aqui ainda? Não tô vendo o chat. Tá, não. Vamos ver. Testar esse código aqui. Funcionou aqui. Conversão de tempo, acerta. Esse exemplo que é legal, que a gente viu várias coisas, a gente viu o parsint, né? A gente vê divisão, multiplicação, módulo, a gente vê aqui a importância também dos parênteses, né? Aqui os parênteses funcionam aqui na matemática, né? Para priorizar, primeiro resolver isso aqui, para depois resolver o restante. Isso aqui é na matemática. E também usar aqui o operador de módulos, né? Que é o resto de divisão. A gente passou um pouquinho do horário, não sei se a gente continua, o que tu acha, Direci? Acho que é por aí, cara. Eu acho que... O pessoal tem uma dúvida, alguma coisa, algum item especial ali de não muito claro que a gente pode rever agora? Não? Tudo certo. Bom, então é isso, né? Eu vou parar a gravação aqui. Massa, Bruno, responder aqui no show ainda mais tarde.